Quando o verão está logo ali, o jardim pode estar bastante vazio de colheitas. E ainda assim, esta manhã, por exemplo, eu estava colhendo muitos vegetais. E como você faz isso? Bem, muito disso é sobre plantas de inverno. E é isso que estou mostrando para você neste vídeo. Os 6 segredos dos melhores momentos e como cuidar de suas plantas durante o inverno Esses vegetais são anuais, não perenes. Aspargos e ruibarbos são ótimos para colheita precoce. Porém, ao considerar o inverno, isso permite que as plantas se estabeleçam no verão e outono, desenvolvendo um sistema radicular forte. Eles oferecem colheitas no outono, inverno e primavera. Na primavera, o crescimento é rápido comparado às sementes plantadas no final do inverno e início da primavera, que ainda estão desenvolvendo suas raízes. E com o espinafre, por exemplo, a diferença é notável. Estamos colhendo espinafre aqui desde outubro, até mesmo no final de setembro de uma semeadura de agosto, e não muito no inverno. Assim, ao discutir vegetais de inverno, referimos-nos a plantas que resistem ao inverno, e não a uma colheita massiva nessa estação. Para assim gerar uma ótima colheita na primavera, tivemos ótimas escolhas de espinafre. Estamos colhendo a selga também. Parecido, mas foi cultivado mais cedo. Aquilo foi plantado no final de julho. Isso foi plantado em agosto. Então temos esses contrastes incríveis. A cebolinha é outra que realmente se destaca, porque as cebolas de salada que passaram o inverno durante março e abril são realmente bastante prolíficas, ou podem ser se o clima for ameno. As semeadas em meados de fevereiro são apenas pequenas mudas. A abundância que você pode desfrutar no final de abril até maio em nosso clima, que é chamado de lacuna faminta, é fenomenal, incluindo, por exemplo, topos de fava. Eles fazem um verde saboroso fantástico. Estávamos colhendo esta manhã alguns brócolis brancos, e isso foi precedido em abril por brócolis roxo-marrom. Belos vegetais para comer no início da primavera, e o roxo se espalhando, na verdade já acabou. Então temos uma sucessão inteira, e então as semeaduras um pouco mais tarde se transformam em rabanetes que colhemos esta manhã. E verduras de primavera, alho-poró, que passou o inverno, na verdade semeado nesta época do ano passado, acabamos de semear alho-poró para a próxima primavera. Nos meus livros eu abordo detalhes de como cuidar de vegetais que passaram o inverno, os melhores momentos para semear e colher e como cuidar deles em geral. Então as opções de semeadura para esses vegetais que passaram o inverno para lhe dar colheita na primavera são realmente extensas. Começando com alhos-poró agora mesmo. O mais rápido possível, na verdade. Então até meados de maio, eu diria. E então isso é final da primavera no hemisfério sul, por exemplo. Então no início do verão, cerca de meados de junho até o solstício, você poderia estar plantando brócolis branco, brócolis roxo. Apenas certifique-se de que é um tipo de brócolis que brota e não um que é programado. Eles deveriam fornecer os tempos de colheita no pacote de sementes. Você quer o tempo de colheita mais tardio, que é no final do inverno e durante a primavera. E então temos no verão, no final do verão, agosto é o grande mês para o espinafre. Na verdade, o melhor momento em toda a vida do espinafre, ou todo o ano do espinafre para semear é em agosto. E isso é para transplantar geralmente até o final de agosto. Então estamos fazendo muita semeadura aqui, que como você pode ver está cheio de legumes de verão agora, mas já estamos pensando que você está sempre pensando à frente com todas essas datas de semeadura. E é um ambiente agradável, mesmo no verão. Perguntam-me se ainda usaria estufa para semear no verão. Talvez se você estiver em um clima realmente quente e seco, você precise de algum tipo de ar sombreado do lado de fora. Mas aqui eu nunca uso nenhum tipo de sombreamento. Tudo acontece em segredo e não fica muito quente. Se for um problema, pode-se sempre germinar coisas sob um banco. Mas eu recomendaria em segredo, porque você tem mais abrigo contra pragas também. Então, quando entramos no final do verão, temos a cebola da primavera, repolho da primavera. A última semana de agosto é uma data bastante importante para ter plantas que vão passar o inverno pequenas, como o repolho e a cebola, e depois crescer bastante na primavera. E até mesmo a couve-flor pode funcionar. É um tanto arriscado, mas o risco vale a pena, dado que, como em muitas dessas semeaduras, eles não ocuparão muito espaço na temporada principal. Seu solo pode ter uma cultura de cobertura, ou considerar essas como possíveis culturas de cobertura. Algo crescendo durante o inverno que, se sobreviver,
vai te dar uma colheita em uma época do ano realmente bem-vinda. Que as favas definitivamente entram nessa categoria, porque você pode semeá-las muito tarde e transplantá-las, ou semeá-las diretamente no solo, digamos em novembro. Você tem liberdade total, já que várias colheitas estão no fim. Plante algumas favas e observe o resultado. E eu posso mostrar um exemplo muito bom disso. Nestes 2 canteiros de teste, comecei a deixar as plantas de fava durante o inverno, para ver a diferença. Temos uma cama cavada com composto incorporado sem escavação, com a mesma quantidade de composto em cima. E eu fiz a escavação no dia 3 de dezembro deste ano. E no dia 7 de dezembro transplantamos algumas plantas de fava com 1 mês de idade, o mesmo número aqui e aqui. E observamos o crescimento com interesse durante o inverno. E depois colhemos fresco de meados de fevereiro a início de março. E as colheitas daqui foram significativamente menores, na verdade. Então, se o solo escavado não cresceu tão bem durante o inverno em comparação com o não escavado, o que ilustra uma bela parte de quando você está fazendo jardinagem sem escavação, você tem, eu acho, muito mais chance de ter sucesso com esses potencialmente difíceis, alguns deles. Problemas de inverno, como você sabe, o que vai acontecer com lesmas e crescimento em geral, drenagem. Eu diria que não escave. Então, pela minha vivência e o que ouço, as comparações entre escavar e não escavar mostram que a drenagem é muito melhor. Tivemos um inverno excepcionalmente chuvoso após outono, verão e primavera úmidos. E ainda assim, o crescimento aqui, como você pode ver agora, é bastante abundante e está resistindo às condições. Então, não cavar realmente ajudará você a ter sucesso em suas plantações de inverno. Neste jardim há uma seleção muito boa de plantas que passaram o inverno, onde, por exemplo, as brássicas, tínhamos uma rede sobre elas durante todo o inverno, porque são muito propensas a danos por pombos. Então, às vezes, há boas oportunidades para usar coberturas, que realmente te auxiliarão a ter sucesso. E temos repolhos para colher estes. Repolhos para pequenos corações e couve-flores que serão colhidos em direção ao final de maio, talvez. Então, apenas de um plantio, todos foram semeados ao mesmo tempo. 30 de agosto e transplantados no dia 2 de outubro, cobertos com tela desde o primeiro dia. Não é necessário remover a tela. A chuva atravessa, afasta o vento, quanto pior este for, e evita que pombos comam as folhas. Então, é um jeito simples de proteger plantas que enfrentam o inverno e podem sofrer danos. Enquanto o espinafre aqui, por exemplo, é surpreendentemente resistente. Isso não foi coberto. Infelizmente, os pombos não comem isso. Enquanto a acelga é um pouco mais suscetível à geada. Então eu coloquei um forro sobre ela em janeiro. Apenas em um par de semanas particularmente frias que tivemos, apenas drapejei o forro bem em cima. Pois não deixei durante o inverno todo, pois o forro é mais frágil ao vento e a rasgos. Não é tão resistente quanto a malha, mas dá um pouco de calor extra. Então você tem essas opções. Fez uma pequena variação agradável, semeando salada de milho de alface de cordeiro entre os morangos. Colhemos uma quantidade surpreendente devido a um inverno ameno. Agora estou deixando ir a semente. Preciso pegar este antes que as sementes caiam. Mas a ideia é que é apenas uma semente potencial e tenho quase certeza de que os morangos vão crescer através disso. Por fim, as favas são semeadas um pouco após as demais. Foram plantadas diretamente no dia 1º de dezembro. Espero que tenha apreciado este pequeno tour de possibilidades. Tente e pense à frente. Então, confira as opções e veja o que você pode fazer. Uma vantagem de não cavar é que você não precisa se preocupar. Eu não me preocupo com rotação. Então eu vejo uma lacuna, estou fazendo minha costura. Semeie de acordo com o que deseja cultivar e comer. E depois escolha um local para isso.